E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós voltaremos no tempo para tentar salvar a vida do nosso personagem principal. Quer saber de que jogo que eu tô falando? Então fique com a gente para descobrir qual é o jogo. E o jogo de hoje é o Undo Esperanças Afogadas, jogo lançado pela Paper Games em 2020. É um jogo para 2 a 4 jogadores a partir de 8 anos e essa versão dura de 20 a 40 minutos. Suas mecânicas são dedução e contação de histórias. Essa é uma versão promo do Undo. Na verdade, os jogos mesmo são 3 caixas com histórias diferentes. Então, pra gente não dar spoilers para vocês, a Paper Games lançou essa versão promo para a gente poder conseguir divulgar o jogo para vocês, mostrar um pouquinho como que ele funciona. Na verdade, mostrar um pouquinho não. A gente consegue ter uma noção bem bacana de como é o jogo das caixas base. Em Undo nós teremos agentes do destino, como eles chamam os jogadores, e nós teremos que jogar cooperativamente para tentar impedir a morte do nosso personagem principal. Aqui nós temos o personagem que ele está se enforcando. A gente vai ter que tentar entender a história dele para impedir que isso aconteça. Eu vou jogar com convidados super especiais, que são seguidores nossos, a Kátia e o Gustavo. Então vamos para a apresentação dos convidados e explicação das regras. Bom, galera, estamos aqui agora com os nossos convidados. Nós temos aqui a Kátia. Kátia, por favor, se apresente um pouquinho para a galera. Oi, Dai. Kátia aqui de São Paulo, amante de board games, de escape rooms e de outras nerdices. Estou muito feliz com o convite aqui para jogar. Avisei a Dai que eu não sou boa nesse jogo, mas estou aqui para ajudar, talvez a perder, né? Mas vamos lá. Imagina, a gente vai arrasar. E aqui também estamos com o Gustavo. O Gustavo já apareceu aqui no canal, no jogo Entre Linhas. Se vocês não assistiram Entre Linhas, vou deixar o link aqui e o card para vocês assistirem depois, hein? Gustavo, por favor, se apresenta também aí pra galera. Legal, oi Dai, fala pessoal do qual é o jogo. Feliz de estar mais uma vez aí participando, né, da jogatina. Também gosto muito de jogos aí de investigação, de dedução. Não cheguei a jogar o Undo ainda, mas ouvi falar que é o jogo do Ctrl Z, né? Então a gente vai tentar voltar para salvar o nosso amigo. Então, torcer para que dê tudo certo. Bom, galera, aqui eu já deixei o setup montado dessa promo do Undo, mas quando vocês forem jogar, vocês vão jogando e montando o setup de acordo com as cartas manual, né, que vem junto com o jogo. Essa é uma versão menor do que as caixas originais e nós vamos começar lendo a carta número 8, abrindo a carta número 8 e abrindo a carta baú, que é essa carta pista. Essas maiores são as cartas história, essas que estão no meio são as cartas pista. Esse setup do jeito que eu fiz, ele é um pouco diferente do que o jogo orienta, tá? Ele geralmente você tem que deixar um espaço acima da carta para colocar as dicas, né? Deixar um espaço em cima e a carta embaixo são as cartas de dicas. Eu fiz assim para facilitar no vídeo. Nessa versão, nós iremos abrir, além da carta 8, mais 5 cartas história para tentar desvendar, tentar entender a história do personagem e tentar salvar a vida dele. Além disso, nós poderemos abrir ao longo da partida, nós teremos mais 3 dicas que nós utilizaremos para abrir as cartas dicas. Lembrando que a carta número 8, baú, essa daqui, ela já será aberta no início do jogo. Você não precisa escolher uma carta dica de acordo com a carta que você está lendo naquele momento, a carta história que você está lendo naquele momento. Você pode escolher de cartas que já foram abertas, por exemplo. Nas cartas de 1 a 7, eles contam um pouquinho da história antes da morte do personagem. Esse é um jogo cooperativo, só que tem, cada rodada, um jogador da vez. Então, o jogador da vez vai escolher uma carta história, ele vai ler a história e no final da carta tem alternativas para todo mundo escolher, entre A, B e C. Essas alternativas são discutidas com todo mundo faz um debate, né? Tentam fazer suposições para chegar na opção ideal. A gente tem que salvar o personagem, então a gente tem que escolher a melhor alternativa que a gente acha que pode salvar o personagem. Escolhendo entre as opções A, B e C,
nós temos essas cartas, que são as cartas destino, que tem uma para cada opção. Então, por exemplo, aqui, as opções da primeira carta, temos aqui A, B e C. Assim que a gente escolher qual a opção que a gente quer, por exemplo, a opção A, a gente descarta as duas sem revelar o que tem embaixo e a gente revela a carta. Se os jogadores ficarem com dúvida de qual carta, qual alternativa escolher, o jogador que vai decidir qual é a alternativa em que todo mundo vai chutar, né, ou vai escolher, vai ser o jogador da vez. Aí a próxima carta é escolhida pelo próximo jogador e assim sucessivamente, até completar 6 cartas abertas, incluindo a número 8. Bom, galera, regras explicadas, então vamos começar então pela carta número 8, que é a carta que nos dá a introdução da história. Então, circunstância da morte. Em algum lugar no Atlântico Norte, 16 de julho de 2011, às 9h59 da manhã. Um barco à vela com vazamento preso no Recife abaixo, uma olhada sem esperança pelo mar infinito. Água por todos os lados, mas nada para aplacar sua sede. Ele força uma risada dissonante de dentro de sua garganta seca. Será esse o fim? Um momento de reflexão. Então, um chute firme para deslocar o baú. Um momento sem peso, um solavanco e o laço aperta e a escuridão imediatamente apodera-se dele. Finalmente, um plano saiu do jeito que deveria. Aqui tá falando, agora continue lendo o manual, mas é só o setup do jogo, tá, gente? Então eu não vou voltar pro manual neste caso. Então eu vou deixar a carta aqui. Meio pesado, né? O cara se enforcar, assim, contando detalhes. Nossa, Pois tenso. é. Muito tenso, né? E ainda no final fala que o plano deu certo, né? Então qual será que é esse plano? Finalmente um plano deu certo, não é mesmo? Deve ter falhado muitas vezes antes. Não é mesmo? Então aqui no manual eles falam também para a gente ler a carta baú, que está escrito: o baú tem séculos de existência. O valioso conteúdo foi espalhado com raiva por todo o barco. Uma pá não utilizada está deitada no seu lado. Então, galera, é isso. A nossa primeira carta pista e carta história foram reveladas. Nós temos agora 5 rodadas ou 5 cartas histórias para abrir e tentar salvar a vida dele. Começando pela Kátia. De 1 a 7, Kátia. A carta número 1 é 397 anos atrás, nos Açores, Atlântico Norte. Há 22 anos atrás, em Coventry, Grã-Bretanha, que é a carta número 2. A número 3, 6 anos atrás, em Londres. A carta número 4 é há 5 anos atrás, em Londres. A carta número 5, há 3 anos atrás, em São Jorge, nos Açores. A número 6, 4 dias atrás, em São Miguel, em Açores. E a 7, também em São Miguel, Açores, são 4 dias atrás. A carta número 6, às 21h45, e a carta número 7, às 22h32. Pois é, daí a gente já consegue meio que traçar né, o que poderia ser, porque fala de um tesouro, talvez isso, a primeira carta pode ser que explique um pouco sobre isso. Uhum. Daí ela começa, né, Depois deve ser essa pessoa mais jovem, lá quando talvez ele tenha ficado interessado por essa história, e depois vai seguindo ao longo do tempo aí, né? São 5, né? Geralmente eu imaginaria que seria importante saber da questão do tesouro, da infância dele e tal, e depois algumas coisas mais perto aí dos últimos acontecimentos. Eu imaginaria ir mais ou menos por esse caminho, mas como eu já avisei que não costumo fazer boas escolhas. Mas vamos primeiro começar do começo, vamos investigar esse tesouro lá atrás. 397 anos atrás, nos Açores, Atlântico Norte, em 12 de maio de 1614, pela manhã. Perdeu a coragem, capitão? Está ficando velho? Zomba o jovem e convencido pirata. Capitão Boyers fica sem voz por um momento. Ele tem estado no mar por quase 30 anos e possui uma carta de corso emitida pela coroa britânica. Mas o agitador recebe a aprovação silenciosa da tripulação. Eles não gostam de abrir mão de uma grande presa como o Santa Clara. Vocês se certificam de que o Capitão Boyers: A. Aponte sua pistola para o verme insolente e puxe o gatilho. B. Dê a ordem para carregar os canhões. Ou C. Ordene a tripulação que se prepare para embarcar. Eita, que complicado.
Começou Não diz difícil. muita coisa, né? Ai, Jesus. Aí tem um pirata, né? Zombo, jovem convencido pirata, falando com o capitão. É um navio Está pirata, no- provavelmente. Tem estado no mar por 30 anos, bastante tempo. Possui uma carta de corso emitida pela coroa britânica. Parece que o navio foi invadido aí pelo pirata e o capitão tá num dilema ali, se enfrenta. O agitador recebe a aprovação silenciosa da tripulação. Pode ser um motim Então contra o capitão, né? pode ser. Porque aí ele fala, eles não gostam de abrir mão de uma grande presa como Santa Clara. Aí o Santa Clara aqui tá em negrito, quer dizer então que a carta pista ali é o Santa Clara, tá? Será o nome do navio? Eu acho que sim. Bom, o que o capitão vai fazer? Ou apontar a pistola e disparar, dar ordem para carregar os canhões. Ordem para carregar os canhões é porque provavelmente tem outro navio abordando, né? Porque senão para que ele carregaria canhões, né? Ou Verdade. ordenar a tripulação que se prepare para embarcar. Eu não entendi essa última. Tripulação embarcar para onde? Né? Isso eu achei um pouco estranho. Boa pergunta. Vocês têm ideia do que seja isso? Pois é, pode ser que o navio esteja atracado, né? Ele fala que tem estado no mar por quase 30 anos, talvez ele tenha bastante experiência, mas não é que o navio está no mar nesse momento. Parece que não, parece que eles estão para sair, né? Será que a gente poderia usar a pista antes de responder a pergunta? Como que funciona a questão da Eu acho pista? que pode, né? Pode sim. Aí vocês só falam que querem usar a carta lupa para ver qual é a pista. O que você acha, Kátia? Por mim, são 3, a gente vai abrir 5 cartas. Talvez a gente precise de pelo menos 2 mais pro final, né? Eu guardaria pelo menos 2. Mas se quiser usar uma agora para tentar começar mais direcionado. Talvez nesse começo, como tudo é muito vago, né? Pode ser que ajude, pode ser que não, né? A gente pode vamos abrir essa pressupor Santa Clara, então. Ok, então tá bom. Então eu vou descartar uma carta lupa para ler o Santa Clara. O navio espanhol está numa viagem de volta do Peru e é quase certo que ele possui bens valiosos a bordo. Eles estão indo atrás desse tesouro aí do navio, né? Então, olha, eu acho que eu escolheria ele carregar os canhões para ele estar prevenido para ele estar prevenido para algum ataque, alguma coisa assim. Então, será que esse navio afundar ou não vai ajudar ou vai atrapalhar o nosso amigo lá que se matou? Bom, ele encontrou o tesouro, né? O tesouro tá lá, ele tá com o baú com o tesouro. Então, ele encontrou o tesouro. Tesouro não ter sido sequer encontrado nessa fase aí, talvez pudesse mudar toda a história, né? Poderia. Agora, será que se livrar do insolente ou mandar a tripulação subir para começar essa viagem? Não sei o que mudaria mais aí a história. Talvez o próprio carregar os canhões, né? Provavelmente a última é o 0 e entre essas duas, uma é a que ajuda e a outra é a que piora. Vamos lá então. Gustavo, qual o seu palpite? A, B ou C? Só relembrando. A, aponte sua pistola para o verme insolente e puxe o gatilho. B, dê a ordem para carregar os canhões. Ou C, ordene a tripulação que se prepare para embarcar. Pois é, o embarcar e o verme insolente não me parece que tá mudando muito, né? Porque imagino que foi mais ou menos o que aconteceu. O canhão que talvez faça alguma diferença para melhor ou para pior. Aí eu já não sei dizer. Então você chutaria B. Eu acho que sim, não sei. Kátia, qual é a eu sua? também acho que essa daí é a que tem mais impacto. Para uma coisa ou para outra, tem mais impacto. A menos que o carinha aí no navio vá provocar altas confusões depois, pode ser também. Mas eu acho que nessa primeira iria de canhão mesmo. Vamos lá, vamos com tudo. Ou Vamos pra cima. se lascar. Então, Você, tá Nai, bom. o que você tá, a sua intuição aí diz? A minha intuição diz que o agitador ali pode ser que ele esteja tentando tomar o navio do capitão. Mas eu estou muito na dúvida se seria
se essa carta de corso pela coroa, se o navio da coroa tá ali perto também, o cara tá querendo tomar o navio pra coroa britânica, ou se ele tá querendo pra ele próprio, né? Então acho que a e a B fazem muito sentido. Como, né, a maioria está indo em B, então eu vou em B também. Vamos lá, porque aí a gente perde junto. Não culpa ninguém. Não é verdade. Não, gente, é só a primeira parte. Ou ganha junto, né? Você tá vendo que eu não tô muito otimista, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Cartas A, B e C, a gente escolheu 1B, as outras saem do jogo. A carta 1B. Ih, não mudei nada. Por essa eu não esperava. Não, mas não perder o ponto já é alguma coisa. Já não perdeu. Por enquanto, nada muda. Agora vamos, Gustavo. Vamos escolher de 2 a 7. A 3 me parece bem importante, gente. Conteúdo, acho que pode dar uma pista legal. O que vocês acham? Eu acho que todas são ótimas. Então vamos lá, vamos para 3 então. 6 anos atrás, Londres, Grã-Bretanha, 11 de março de 2005, às 21h03. Com ternura, o rapaz sussurra algo na orelha dela e revela uma caixa de veludo de trás das costas. O coração de Cynthia palpita enquanto ela a abre. O conteúdo deixa-a sem voz. Ela olha para o namorado, que aguarda ansiosamente. Oh, querido, ela sussurra. Vocês se certificam de que Cynthia: A. Envolva-o com os braços em torno do pescoço e beije-o intensamente. B. Admire-se no espelho com o conteúdo da caixa. C. Duvide e peça que ele devolva o presente. Será que ajudou? Não sei. Vamos dar uma discutida agora. E aí, se ela for ter um papel importante, talvez, em evitar que ele vá para a viagem, ou sei lá, qualquer coisa assim, pode ser relevante aí ela na história, né? Evitar que ele vá na viagem? Se ela de repente vai ser a esposa dele e pode ter alguma influência na decisão, aí pode ser relevante, né? Engraçado que parece que esse conteúdo, né, provavelmente seja uma joia, alguma coisa. Engraçado que ele já tá com esse tesouro, pelo visto, né? Mas aí é que tá. Aqui é uma joia, mas será que é o tesouro inteiro ou uma parte do tesouro? Pois é, tem isso também. Ou não tem relação direta talvez com o tesouro, mas com o interesse dele de perseguir coisas antigas, né, ou joias mais raras. Porque aí ela no final fala aí, duvide e peça que ele devolva o presente. Então aí ou ela duvida de que quer estar com ele, talvez, por isso quer que devolva o presente, ou duvida que esse presente seja uma coisa autêntica, possa ser uma coisa roubada, ou sei lá o quê, prefere que ele devolva. Interessante esse ponto de vista. Porque esse admire-se no espelho não é uma coisa que você faz, por exemplo, com um anel. Vamos supor que fosse um anel de casamento. Sim. Porque uma coisa desse tipo aí é, por exemplo, um colar ou um brinco que você coloca e olha no espelho. Sim. Não uma coisa que você coloque na mão, uma tiara, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Então ela ficou muito encantada com o presente e apaixonada, beijou. Ou aí a segunda opção me parece uma coisa um pouco mais de vaidade. Pode ser que de repente ela até o motive e aí atrás, né, de tesouros ou coisas do tipo. E a terceira é uma coisa mais cética, né, assim, de que ele não a conquistou com essa peça. Olha, gostei muito do seu Pois faro. eu analiso tudo, mas na hora de escolher... Olha, nessa eu confesso que, na teoria, pra mim, pensando que a gente tá tentando evitar uma morte, eu acho que a C é a mais certa. Aí a questão é pensar o que poderia motivá-lo a buscar mais, talvez, né? Porque assim, se ela duvida e manda de volta, ele pode de repente ficar motivado, não, eu vou atrás de um tesouro mais significativo. Então, acho que essa, eu não sei qual que é a resposta, mas o que for a resposta, eu acho que vai direcionar bastante se a gente quer que ele vá nessa viagem ou não, né? Sim. Eu tô pensando numa teoria aqui, se alguém que estiver assistindo já souber a resposta, deve estar dando bastante risada da gente viajando aqui, né? Não, mas por favor, se você tem uma teoria, você tem que falar pra gente. É porque, assim, esse negócio
tesouro inca, meio Indiana Jones, tal, muitas vezes está relacionado com maldição, com coisa de, né, você pega o tesouro, mas aí ao mesmo tempo você tá amaldiçoado, e aí tem que devolver o tesouro. Então, quem sabe ele já pegou esse tesouro, e esse tesouro vai causar alguma coisa muito ruim na vida dele, e a viagem dele, na verdade, era para devolver o tesouro, e não para pegar o tesouro como a gente imagina, né? Interessante. Pode ser que seja uma grande viagem, mas não sei. Seria um plot twist aí na história, isso. Exato. Porque me surpreendeu bastante ele já ter um tesouro nesse momento, né? É que ali tem outra carta que fala, tipo, carreira, né? Pode ser que ele trabalhe com alguma coisa, ele deve ter interesse na coisa, talvez, de museu, ou arqueologia, ou qualquer coisa do tipo, né? Porque acho que a próxima e até que a pista é carreira, não é? Isso. Que então aí talvez ele já tenha alguma relação com essas coisas. Eu iria nascer. Possivelmente. Bom, então? E já que a gente quer mudar o destino, né? A gente quer, se a gente deixar as coisas seguirem o rumo normal, a gente não tá ajudando. Vamos de C. Esta é a carta número 3. Eu vou pegar aqui as 3 cartas. Então, vamos lá. Olha. Ponto! Opa! Muito bom, mudamos o destino aqui. Isso aí. E tá certo, então temos 1 ponto. Então é uma linha dele não ser tão ambicioso, né? Acredito que sim. Talvez ele fosse um rapaz que não tenha muito dinheiro, né? Que aí ele deu um tesouro, deu um presente, uma coisa muito valiosa, ela tá desconfiando que ele roubou, que ele alguma coisa e não quis, né? Boa. Bom, nessa linha de raciocínio, talvez ainda seguir na 4 seja uma boa, porque aí tem a ver mais ou menos com carreira também, né? Pela carta dica ali. Uhum. Então, eu vou ler a carta número 4, tá bom? Beleza. Carta número 4, há 5 anos atrás, em Londres, Grã-Bretanha. 20 de fevereiro de 2006, às 10h38. Por que, Peter? Por quê? John pondera e balança a cabeça sem acreditar. Várias coisas estão mais claras agora, mas não a motivação de Peter. Foi por dinheiro? Ou Peter queria enganá-lo? A Cynthia estaria por trás? Por que Peter jogou fora sua promissora carreira ainda permanecia um mistério para John. De repente, John teve uma ideia de como usar a situação a seu favor. Vocês se certificam de que John: A. Acione a polícia e denuncie. B. Confronte Peter. Ou C. Acuse Peter de outros roubos. Olha aí, acho que a gente já tem um nome para nossa vítima aqui. Uhum. Então, aí eu iria na C. Não, desculpa, na A. Na A. Umas teorias aí de que o Peter roubou, né? Uhum. E tá estragando a carreira dele. Uhum. Eu não sei, eu não acho que ele só confrontar ou acusá-lo vai mudar muita coisa, sabe? Aqui faz acho sentido que pode melar mais. Polícia e denunciar, né? Eu acho que é o que pode melar mais os planos dele aí pra mudar, né? Acho que faz sentido, porque se o John... É John, né? John. Se o John denuncia pra polícia, a polícia vai investigar tudo direitinho pra ver se o Peter realmente fez essas coisas todas aqui, né? Aparentemente ele roubou. A gente vai saber se a Cynthia tá ou não envolvida. Aparentemente não, né? Pela carta anterior. Acho que... porque o mais lógico do amigo fazer seria... Não seria a primeira opção. O mais lógico, sendo um amigo ali se questionando, seria discutir com ele, acusar de outros roubos e tal. Acho que o que menos seria o provável dele fazer, assim, no curso normal, seria acionar a polícia e denunciar. Olha, eu acho que a gente tá arrasando, nós estamos todos de acordo. Vamos ver. Então, aqui na carta número 4, seria a opção A, acione a polícia e denuncie. Algum comentário a mais? Não, só pra gente decidir se realmente não vai usar pista, né? Se a gente tem 3 pistas para 5 respostas, a gente vai ter as 2 para as próximas 2 respostas. Uhum. Mas, se a gente tá confiante, né? Quem sabe a gente deixa as 2 para depois, as 2 pistas. Eu acho que seria uma boa deixar. E a gente pode escolher a pista de uma outra carta, não precisa necessariamente escolher a da carta que a gente tá lendo, né? Isso, pode escolher de outra. Uhum. Pode então, sim. se quiser voltar numa outra pista que foi de uma carta que a gente já leu, achar que tem ligação, dá pra escolher de outra. Então. Perfeito. Então é isso. Vamos lá. Vamos lá. É a A, né? Ai, cruzando os dedos.
Ah, É. não acredito. Poxa. Eu juro que eu não acho que tem muita lógica essa. Não faz o menor sentido. Será que o Peter tinha Putz. alguma coisa com a polícia ali? Já Gente, Talvez seja conseguiu? aquela história, a polícia não vai muito atrás, não acha nada, não É, influencia em nada. E talvez o amigo conseguisse discutindo alguma coisa melhor com ele. é, acusar ou confrontar ele. Galera, É. tem que dizer que a gente precisa melhorar isso aqui, porque nosso lado não tá É. muito bom, não. Não sei não, Mas vamos lá, Peter. eu acho que Pobre pelo menos a Peter. nossa linha de raciocínio tá boa. A linha de raciocínio tá bom. Vamos lá, então, Kátia. Ai, meu 2, Deus, lá 5, vamos 6 ou nós. 7? Eu acho que eu iria para essa de 4 dias, porque pelo jeito, alguma coisa de errado aconteceu com o barco, ou com o caminho, ou com o que foi aí, que eles ficaram presos, e aí o barco ficou preso, ficaram sem comida, sem água, e deu tudo isso. A 6 é 4 dias atrás, em São Miguel, Açores, 11 de julho de 2011, às 21h45. Só mais uma. Robinson Crusoe fala arrastado e geme. Enquanto serve, o barman imagina como seu freguês consegue pagar por tanta bebida. E sempre as intermináveis divagações sobre seu grande achado, um que ele não pode contar a ninguém. De repente, lágrimas formam-se nos olhos do desalinhado cliente, como muitas vezes antes. Hoje eu concluirei. Ele choraminga em seu copo. Pegarei um barco e enterrarei aquela maldita coisa. Então ele levanta o copo. Um último gole a um velho amigo. Descanse em paz. Vocês se certificam de que o barman A. Sirva outra dose generosa a Robinson. B. Inicie uma conversa com Robinson. Ou C. Expulse o bêbado dali. Robinson Crusoe em 2011? Poxa, gente, eu 4 não. dias antes. É, Pior que ele fala que hoje ele vai concluir, né? Uhum. Talvez ele não concluir nesse hoje. Se ele ficar bêbado demais, será que ele não conclui? Não sei, gente. Eu sou muito ruim. Não me ouçam. O que eu falar, vocês vão em outra, tá bom? mas acho que 4 dias dá tempo, né, dele recuperar da ressaca. Acho que não sei. Também tem isso, né? Nossa, Difícil, hein? complicada essa. Pegarei um barco. Então, mas aí ele tem que pegar um barco e enterrar o tal tesouro, provavelmente, né? Ô, gente, o que será que isso tem a ver com o Peter? Então, esse deve ser o tesouro que o Peter encontrou, né? Uhum. Imagino eu. Eu tô imaginando que talvez o Peter esteja escutando essa história de tesouro e aí do Bem lado, né? provável mesmo. Se Eu é pensei que- isso quando começou a leitura, depois eu não pensei mais nisso. Aham. E se o Peter, sei lá, por algum motivo, falou que o nome dele era Robinson Crusoe? Pode ser. Realmente não parece o nome real, né? Então, Parece é o um nome nome que ele muito tipo, antigo e inventou ali famoso, no né? bar. Pode ser mesmo, hein? Mas é que aí ele tá falando que vai enterrar, né? Já que a gente tem as duas dicas, a gente com certeza vai ter a dica para essa resposta. Uhum. Se a gente tá na dúvida, né, de quem que é o Robinson a dica Crusoe, é se uma é o boa. Peter, se não é, já resolve. Pode ser. Talvez seja uma acho boa que a dica. usar. O que tem em Esquece. cima dessa daí? O Robinson Crusoe. Robinson Talvez quem Crusoe. ele seja. Então, o que você escolhe? É a minha Kátia? vez, né? Exato. Tô esperando escolherem a Robinson Crusoe, então. Ai, gente. Eu sou aquela perdida que fica. É minha vez? É minha vez na partida? Então a gente descarta uma carta pista e vamos ler o Robinson Crusoe. Os funcionários deram a ele este apelido pela sua aparência desleixada e as estranhas histórias de aventura. Aí, ó. Originalmente, seu nome era Peter. Ó, Importante, hein? Importante. Mas é meio que a gente pensou também, né? Deu um nome Sim. falso ali que não fazia sentido, né? Então é o Peter. Ai, meu Deus do céu. Aí ele já tava meio Crusoe. andando, né? Porque se ele tem a aparência do Robinson Crusoe, ele já tá Então ele parecido não com ele. Então e ele ele já não tá com essa conseguiu carinha enterrar. bonita aqui, ó. É. Então, me parece fazer sentido que você tinha falado da coisa dele, que é agora se livrar desse tesouro que provavelmente só tá trazendo coisa ruim. Não sei, né? Porque ele quer enterrar Há 4 dias atrás ele estava talvez planejando pra embarcar, viajar né? embarcar nesse navio para poder enterrar o tesouro. E aí a gente tem de opção ou ele ficar mais bêbado, ou ele ser expulso do bar, ou a conversa, né?
Isso. Ai, O sei barman lá. Acho que eu conversar iria na com- conversa, porque é o que parece que não faz nada, mas tudo que parece que faz grande coisa tá fazendo. Então, A pessoa É uma conversando, boa. né? Põe pra fora, coloca as ideias no pode ser que ele lugar. de repente pense num outro jeito de resolver a situação. Talvez conversar, o barman ter uma conversa com ele, acho que talvez ajude ele a pensar em outra coisa, a nem viajar, Ou porque planejar na melhor o que teoria, ele vai fazer, né? Pode na ser que teoria, se ele ele entrar no tenha esquecido barco, de levar alguma coisa, ou tenha traçado, de repente, o barman conhece a região e já fala, ó, por ali, se você for, você vai ficar preso no coral. Sabe? Sei sim, lá, mas não sei. pensando mais por cima, né? Se ele Uhum. pegar o barco, ele já tá meio caminho andado dele morrer. Então, o ideal é ele não pegar o barco. O que vocês acham? Vamos nessa? É uma Deus. boa. Tem alguma diferente, Gustavo? Alguma Não, acho opinião? que sim. Quem sabe conversando até o barman se interessa pelo tesouro e pega o tesouro dele. Vamos na B, Vamos então. lá. Inicie uma conversa com Robinson. Então, A, B e C. A, B. Oh! Maravilha. Parece que Essa é conversando muito tudo se boa. resolve, né? O outro lá que já gente. tinha uma opção de conversar e tal, que a gente não escolheu, é que talvez, né, fosse mais importante. O Exato. Peter tá precisando de terapia, né? Bom, galera, agora a gente só tem mais uma chance de fazer mais pontos para ver se a gente consegue ajudar Eu o tô nosso tão feliz que eu não colega. tô com a última carta, vocês não sabem. Ixi, que responsa, hein? Como a gente estava investido na história e talvez da continuidade dessa conversa dele do bar, talvez a carta seguinte aí faça mais sentido pra gente do que a anterior, né? Vamos de 7, então? Eu por mim sim, mas Tá. mas é a sua vez, tem que estar seguro. Exatamente. Então vamos na 2. Não, tô brincando, vamos na 7. Eu até me assustei agora, eu falei, caraca, Oi? vamos voltar lá pra O cara 2. gosta de desafios, né? Não, vamos na 7, vamos na 7. Então vamos lá. Carta número 7. 4 dias atrás, São Miguel Açores, 11 de julho de 2011, às 22h32. Gregor procura em sua caixa de ferramentas a chave de fenda certa, quando alguém interrompe seus reparos. Vem até aqui um momento, Gregor. Nós nunca seremos tão jovens de novo. Pelo menos eu não. Com um sorriso discreto, o dono de outro barco parado a alguns ancoradouros de distância oferece a ele uma lata de cerveja. Gregor olha naquela direção e pensa. Vocês se certificam de que Gregor A. Procure um presente em seu barco e junte-se à festa. B. Termine os reparos no seu aparelho de rádio e depois vá à festa. Ou C. Não vá à festa, em vez disso, revise seu arpão para a caçada de amanhã. Será que é tão óbvio assim se a B? Porque, assim, se eles ficaram presos lá, se eles tivessem o rádio pra chamar um resgate, alguma coisa, provavelmente ele se matou porque não tinha mais jeito de sair dali da onde eles estavam presos, né? Caraca, tô tentando absorver. A gente tá partindo do pressuposto que o Gregor tá no mesmo barco que o Peter, né? Ele tá fazendo reparos ali em alguma coisa de navio, né? Procure um presente no seu barco e junte-se à festa. Então eu imaginaria que ele não fazer o tal reparo provocou uma consequência. Então se ele não faz o reparo, se ele vai pra festa, aí lascou. O barco vai estar com alguma coisa que vai ter problema e por isso eles vão ficar parados lá. Porque lá na última carta ele fala que eles estão presos, né? Como é que é? O barco tá preso, aí eles estão... Tem água em volta a todos os lados, mas não tem o que beber. O da 8, né? Uhum. A 8 aqui. Um barco à vela com vazamento preso no Recife abaixo, uma olhada sem esperança pelo mar infinito, água por todos os lados, mas nada para aplacar sua sede. Então a gente parte do pressuposto que se o vazamento tivesse sido resolvido nesse momento, vai evitar a morte, né? No caso, então, se ele abandonar tudo e for pra festa, ele não vai consertar o vazamento, é isso? Pelo jeito ele não era vazamento, porque ali fala B, termine os reparos no seu aparelho de rádio. Né? E depois na festa. Ajuda, né? Tá, achei que era um reparo no barco. E acredito que se ele conseguisse chamar ajuda, ele não precisaria se matar, né? Enfim. Ou não iria morrer de qualquer forma ali. De qualquer forma, a gente tem a pista, né? Eu acho que realmente é uma boa. Vocês querem ir no Gregor, então?
Sim. Então nós vamos descartar a última pista para ler a carta Gregor. Gregor é um alemão de 50 e poucos anos e viaja sozinho. Ele reportará seu barco como roubado no dia seguinte. Olha, Peter roubou o barco. Olha. Então é o barco dele mesmo. Então eu acredito que a questão do rádio aí é importante, né? A questão do rádio é importante. Eu também tô achando, hein? Não, eu acho que faz sentido, né? A não vai ajudar em nada, a B, o Peter vai ter o rádio, e a C, ele vai ter o arpão. O arpão não deve ajudar muito numa situação de vazamento. Acho que vamos na B então, né? Vamos lá, galera. Vamos na B. Ai, meu Deus, rufem os Não tem tambores. mais dica, não? Não Acabou tem. todas as dicas. Acabou. Então vamos lá. Então, 7B. Vamos lá, 7B, ajuda nós. 1 ponto. Muito bem. Menos mal. Pelo Muito menos não bem. precisamos fazer um uau, 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 uau. Então, galera, agora é o fim do jogo. Nós fizemos 4 pontos e agora nós vamos descobrir se nós salvamos o Peter ou não do destino trágico dele. Então, vou aqui ler o final da história. Vocês chegaram perto, mas o destino foi implacável. Puxa. Nós não salvamos o Peter. Nós teríamos que fazer, pelo menos, mais um pontinho. 5, eu imaginei que seria assim. Então vamos lá, vamos ler então o que aconteceu com Peter. A descoberta da América leva-nos à era colonial. Um navio chamado Santa Clara, recheado de tesouros, é atacado por piratas e afunda antes que a maior parte das riquezas possa ser saqueada. Anos mais tarde, o jovem assistente Peter, que tinha noções romantizadas de piratas e seus tesouros desde a infância, tenta convencer seu chefe, John Milovic, a procurar pelo naufrágio. Mas John alega que as teorias de Peter para encontrar o naufrágio são tolices delirantes. Um dia, Peter rouba uma peça valiosa de uma joalheria antiga, para impressionar sua namorada. A joia aí. Quando seu mentor John descobre, ele denuncia Peter para a polícia, para que assim ele mesmo possa procurar pelo local dos tesouros sozinho. Olha como o John é sacana. Então a coisa da denúncia da polícia, né? Porque ele não era um amigo dele mesmo, Não, né? Era um chefe tão ganancioso quanto ele, ó. Nossa. A denúncia acarreta uma pesada pena e põe um fim à carreira científica de Peter. Peter quer vingança. Quando ele descobre que John está usando sua teoria para encontrar o local do naufrágio, ele decide proteger seu tesouro do rival. Seu, né? Quando Peter mergulha no naufrágio, ele encontra seu antigo chefe e corta os tubos do suprimento de ar dele. Nossa! Por essa eu não esperava. Caramba. Nem eu. Isso provoca o afogamento de John. Nos anos seguintes, Peter é acometido pela culpa e teme tornar público seu achado. Ele começa a beber e um dia, embriagado, toma uma decisão fatal. Ele resolve roubar um barco para livrar-se do tesouro como um pirata faria, enterrando-o numa ilha deserta. Quando acorda sóbrio, ele se encontra sem água, com um aparelho de rádio quebrado, num barco destruído, encalhado em um recife. Ah, ele apagou, ó. Tá vendo? Bebeu até cair. Dias mais tarde, sem esperança de resgate e próximo de morrer de sede, ele comete suicídio. Bom, galera, então é isso. Infelizmente a gente não conseguiu salvar o Peter, mas... Mas chegamos perto. Chegamos Quase. Pontinho. Quase, ó, mais um Não pontinho. tem nenhum negativo, já tô achando ótimo. Exato, a gente não tomou nenhum negativo. ó. A gente podia ter tomado. Foi só os zeros aí que acabaram fazendo diferença. Exato. Agora eu queria convidar vocês para falar o que vocês acharam do jogo. Começando então pelo Gustavo, já que começamos a partida com a Kátia. Gustavo, o que você achou do jogo? Cara, achei um jogo muito legal, muito divertido, bastante interativo, né? Todo mundo participa, todo mundo discute, né? E ao mesmo tempo, se tiver alguma pessoa que esteja um pouco mais distante, em algum momento ela vai pegar uma carta e vai tomar uma decisão. Então, gostei bastante do Andu, quero conhecer as outras histórias.
E bom demais aí essa oportunidade de jogar com vocês e conhecer o jogo. Bacana. E Kátia, qual que é suas considerações aí do jogo também? Bom, jogar mais um só confirmou que eu não sou boa mesmo nesse jogo. Eu tenho um aqui que eu já fiz, aí o jogo completo ele é maior, né? Tem mais cartas, é mais complexo. Eu gostei dessa versão pequena, até achei legal. Eu fiquei na dúvida se com poucas cartas assim daria para sentir a história mas rolou bem até com pouca carta, assim, achei interessante. Eu acho um jogo que assim dá para você jogar de novo, mas não é um jogo que assim vai dar para você refazer muitas vezes e tal. Mas por outro lado, também é um jogo que não é, cara, é pequeno, você pode dar ele de presente depois para alguém, depois de jogar. Agora, nesse momento, é um jogo que dá para fazer online também, você vê que a gente conseguiu jogar super bem. Tudo parece muito irrelevante, mas é bem aquela coisa de viagem no tempo, você tirar um negócio de um lugar e colocar em outro, tem o efeito borboleta, né? Vai refletir lá na frente, às vezes, de uma maneira grande, né? Então, eu acho que o jogo consegue passar essa sensação de consequências das decisões que você toma e das mudanças que você faz. Eu acho ele bem interessante. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Foi muito, muito legal mesmo, de verdade, viu? E se vocês quiserem de novo participar, a gente chama, não tem problema, hein? O Gustavo tá aí pra provar que a gente chama mesmo. Reincidente. Reincidente aqui. Isso aí. Você pode me chamar quantas vezes quiser. Só não pode ser jogo de blefe que eu não sei. Não sei jogar. Ah, então somos duas. Eu também não sei blefar, não. Péssima. Bom, galera, e agora vamos para as minhas considerações sobre o Andu. Primeiro, falando da arte do jogo. Esse jogo não tem muito o que falar de arte, porque ele é um jogo basicamente com textos apenas e não ilustrações e tal. Neste caso, eu vou avaliar mais a qualidade das cartas, que qualidade Paper Games a gente sabe que é uma qualidade excelente. As ilustrações, as poucas que tem, elas são bem legais. Nas cartas texto, elas têm alguns detalhezinhos nas bordas para dar um ar um pouco diferente para as cartas, eu acho isso muito legal. Mas a arte em si não tem muito o que falar. E agora falando um pouco sobre a sorte do jogo. No começo, nas primeiras cartas, pode ser que você jogue meio na sorte, né? Na base do chute, na verdade. Porque você não conhece muito bem ainda a história, você tem poucas informações, são ainda informações um pouco rasas, então fica difícil de você acertar com certeza, né, qual a opção correta. Então, acho que nesse momento a sorte está um pouco presente. Depois disso, se você está entendendo um pouco melhor a história, se você escolheu cartas certas, eu acho que a sorte diminui um pouco. Aí a dedução fala mais alto do que a sorte nesse caso. A complexidade eu já acho que é baixa, é um jogo fácil de explicar e principalmente porque quando você começa a jogar o jogo, você vai acompanhando as cartas regras. Porque é engraçado que esse jogo ele não tem um manual de regras. As próprias cartas, do jeito que ela vem, você vai virando e você vai acompanhando qual é o passo a passo do jogo. Então é muito fácil de você aprender. É um pouco mais complexo de você, se você não está acostumado a jogar jogos de dedução, de você usar a sua dedução para entender o que está acontecendo ali. Mas mesmo assim, não acho que seja complexo nesse sentido. Já a rejogabilidade desse jogo, ela é um pouco baixa, porque é um jogo de dedução. Geralmente você vai jogar esse jogo uma vez e não vai jogar mais. Pelo menos jogos de dedução geralmente são assim. Esse jogo, pelo menos, ele te dá a oportunidade de, se você não conseguiu salvar o personagem, porque todos eles têm um personagem que morreu, se você não conseguir salvar o personagem, você pode não jogar de novo aquele jogo por um tempo e jogar depois. Mas não é uma coisa que você vai fazer sempre. Essa eu acho que é um ponto que jogos de dedução têm em comum, né? Você vai acabar jogando uma vez e não vai jogar de novo. O legal dessa linha, você consegue jogar desde que você não leia a resolução do caso, né? Que você fecha ali e realmente deixa um tempo e depois tenta jogar de novo. Mas ainda assim, comparando com outros jogos,
ele não tem uma rejogabilidade tão alta. Agora, o quesito diversão. Vai depender se você gosta de jogos de dedução ou não. Se você, assim como eu, gosta de jogos de dedução, você gosta de colocar a cabeça para funcionar nesse sentido, eu acho que tem muita diversão, sim. Ele é um jogo muito interessante. Você consegue criar histórias na sua cabeça, ou inventar, ou realmente seguir a linha de raciocínio certa do jogo. Você consegue fazer isso ainda junto com a imaginação dos colegas. A Kátia e o Gustavo, a gente estava trabalhando muito em sintonia em muitas coisas. Às vezes boas, às vezes ruins, como vocês viram aí. Mas é legal porque gera esse debate. O que eu gosto muito de jogos de dedução é isso, você conseguir jogar com as pessoas e conseguir ter essa troca. E aí é muito legal, porque às vezes você tá indo numa linha de raciocínio e a outra pessoa tá indo numa linha de raciocínio completamente diferente da sua. Então eu acho que isso é muito legal. E aí vocês fazem aquela teia de aranha gigantesca pra tentar ganhar o jogo. No começo, como eu falei, é muito difícil a gente acertar logo de cara as cartas, pelo menos eu tentando lembrar aqui. Eu já joguei todas as 3 caixas. Eu acho que as primeiras cartas eu não acertei logo de cara. Acho que foi ou eu piorei a situação ou eu não mudei o destino do personagem naquelas cartas. Eu gosto muito da mecânica de dedução, então pra mim é muito divertido. Vai realmente se você gosta desse tipo de mecânica pra saber se esse jogo vai ser divertido ou não pra você. Bom, galera, é isso. Esse foi o gameplay do Undo, a promo chamada Esperanças Afogadas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, por favor, me diz o que você achou, se você gosta dessa coleção do Undo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações quando sai vídeos novos aqui no canal. E se você ainda não nos segue no Instagram, siga a gente lá no @QeuJogo. E se você quiser participar também de gravações de gameplays, assim como a Kátia e o Gustavo, manda lá um DM pra gente, que a gente coloca numa listinha e entra em contato assim que tiver mais um jogo online para gravar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau!